O salário mínimo é o valor mais baixo que os empregadores podem legalmente pagar aos seus funcionários durante o mês. No Brasil, esse valor é de R$ 1.100. O custo de vida do brasileiro hoje é lá em cima. A gente pagamos conta alta, por exemplo, água, luz. A gente sabe que o salário mínimo hoje, infelizmente, é muito pouco para isso, né? Dá não, é pouco, Sempre falta no final do mês. falta. No Brasil, o salário mínimo foi instituído em 1930. Com uma fórmula simples, criou uma cesta básica e recomendou que o valor deveria cobrir 10 cestas básicas regionais de gêneros alimentícios. O artigo 7º da Constituição Federal, que trata dos direitos sociais, estabelece que todo o trabalhador tem o direito a um salário mínimo. O valor deve ser capaz de atender às necessidades básicas como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Mas segundo o Diese, o salário mínimo pago no Brasil de R$ 1.100 não é suficiente para atender às demandas do trabalhador. O Departamento Intersindical aponta que o valor é 5 vezes menor do que deveria ser. O cálculo do Diese leva em conta a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo órgão. A supervisora técnica do departamento aponta que a alimentação é o principal calcanhar de Aquiles para que o salário esteja defasado. Mas outros componentes também fazem esse valor ser insuficiente. A alimentação, como ela pesa mais, de fato, ela acaba comprometendo muito desse orçamento. Mas se a gente pensar, por exemplo, que o próprio botijão de gás, que é necessário para fazer os alimentos, né, para cozinhar os alimentos, também está numa escalada de preços bastante grande, e a própria energia elétrica, que também é um insumo indispensável, né, para as famílias, o próprio custo do transporte. Então, a gente vê que, de fato, os alimentos têm um peso grande, mas que, nesse momento, além dos alimentos, nós temos outros componentes do orçamento que também têm aumentado. O salário mínimo deve ser reajustado todos os anos, seguindo a inflação acumulada. Em 2021, o valor ficou abaixo do que deveria ser, o que afetou o poder de compra. A inflação alta, ela penaliza, sobretudo, quem tem um rendimento pequeno. Por quê? Sobretudo quando essa inflação ela está sendo alimentada por altas de preços em itens que são essenciais. Quando você tem a inflação sendo alimentada por alta no preço do óleo de soja, da carne bovina, do arroz, do feijão, que são itens essenciais, indispensáveis, isso tem um peso maior para quem consome, para quem recebe menos. Do mesmo jeito, o botijão de gás e energia elétrica, porque são itens que você não tem muito como substituir. E o cenário para os próximos anos não é animador. Relatório feito pelo Banco Mundial alerta que os efeitos da pandemia podem afetar por até 9 anos os salários dos trabalhadores médios do Brasil. Os impactos são terríveis. A gente precisa imaginar que toda e qualquer economia ela se movimenta a partir dos salários, a partir do ganho dos trabalhadores. Então, o trabalhador, ao receber o salário dele, ele parte para fazer o seu consumo com cesta básica, com a sua cesta básica, com a sua cesta de alimentos, com escola, combustível, saúde, alimentação de uma forma geral, né? A gente percebe que a pandemia está jogando os salários lá para baixo. Então, principalmente o salário mínimo, tem tido perdas irreparáveis, né, ao longo da pandemia, e isso vai fazer com que a economia, tanto a economia brasileira como a economia mundial, ela demore para se recuperar, porque os salários serão afetados, os salários serão rebaixados, e com salários mais baixos, o volume de transações em determinada economia ela se reduz, o comércio vende cada vez menos, a indústria vende cada vez menos, e isso vai ter um efeito negativo sobre toda a economia.